Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 19 de maio, um domingo, então que nós tenhamos uma boa semana, uma semana abençoada. E vamos começar a oração. Vamos compartilhar a palavra de Deus de hoje, que é a minha leitura diária. E aos domingos eu procuro compartilhar através da rede social. Primeiro a palavra fala comigo, depois eu gosto de compartilhar, mas de mim nenhum mérito há, em mim não há nenhuma força, nenhuma condição. Toda glória é do Senhor, toda unção é do Senhor, essa palavra é dele. Então é por isso que nós sempre começamos com uma oração, pedindo para que ele possa revelar a sua palavra através do seu Santo Espírito. Senhor amado, obrigada, Pai, por podermos estar diante do Senhor. E nós só podemos, Senhor, adentrar o seu trono de glória nesse momento, por causa daquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. A salvação a qual não há palavra que possa expressar, a unção a qual não há sentimento que possa expressar, e todas as bênçãos e livramentos que o Senhor nos dá, que nós não podemos contemplar. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fala conosco, Senhor, não só do teu Santo Espírito, Senhor. Não a nós, mas a ti, e para a glória do teu nome. Enquanto há tempo, enquanto podemos, glorifica, Senhor, o teu nome através das nossas vidas, para teu louvor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, hoje é 19 de maio. As leituras de hoje são bem pequenas. São 2 versículos. O versículo-chave, que está em Provérbios, capítulo 7, versículo 1, que fala: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. E a leitura que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 1, que fala: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Praticamente é a mesma orientação que Deus nos dá nessas duas referências aqui, que nós devemos guardar os ensinamentos do Senhor e que nós não devemos guardar em qualquer lugar, ou no nosso entendimento, ou no nosso, mas ele pede para que nós guardemos no coração. E aí a gente pode pensar qual será a diferença entre guardar os mandamentos do Senhor, os ensinos do Senhor, e guardá-lo no coração. Você não pode amar alguém que você não conhece. Não existe isso. Eu amo um desconhecido. Não existe. De alguma forma você conhece e você o ama. E como você pode amar o Senhor e os seus ensinamentos se não for através da sua palavra? Então, é que nós sejamos sensíveis à palavra do Senhor, é que nós busquemos conhecer ao Senhor. E como é que nós vamos guardar o ensinamento se nós nem sabemos quais são os ensinamentos? Então, meus irmãos, é muito importante fazer a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, e de uma forma mesmo de capa a capa, ler toda a Bíblia. Agora eu estou fazendo a leitura diária, através da orientação de um livrinho, que me dá umas leituras diárias e eu faço e recebo aquela palavra, aquele ensinamento para o dia. Mas eu já li a Bíblia de capa a capa e eu posso lhe dizer, é um salto de fé muito grande. Eu tenho 30 anos de fé e eu demorei a ler a Bíblia de capa a capa. Mas depois que você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você dá um salto na fé muito importante, muito necessário, porque agora você conhece toda a Escritura, então ninguém mais vai te enganar. Não há mais engano, não há mais... Por quê? Porque você conhece essa palavra. Agora, é claro, você está lendo a palavra do Senhor. Quando você orar, quando você lê, não leia como um livro qualquer. Leia como a palavra do Senhor. Sempre comece com uma oração pedindo a unção do Espírito Santo de Deus. E no nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, nós só podemos entrar, ter acesso ao trono do Senhor, se for pelo nome de Jesus, se for por Jesus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz.
O ser humano, ele nunca teria acesso ao trono de Deus, não fosse pelo sacrifício vicário do nosso Salvador. Ele se fez carne, o justo, o santo se fez maldição no nosso lugar, derramou o sangue dele, foi obediente até a morte e ressuscitou no terceiro dia e hoje intercede à direita de Deus Pai. A palavra de Deus diz que ele é o nosso advogado fiel, ele é o nosso único e suficiente intercessor, salvador. Então é no nome dele que nós devemos orar e buscar a leitura dessa palavra e conhecer o Senhor. E aí sim nós vamos conhecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos e vamos guardá-lo no coração. E aí, hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo, né, em que relata aquela passagem em que Jesus pergunta para Pedro, né? Todos, se não sabem, vou falar agora. Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava sendo condenado à crucificação. Então, ele negou 3 vezes, ele foi covarde 3 vezes, né? Quando Jesus ressuscita e vai ter com eles, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, eu te amo. E em todas as respostas Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E no final Pedro fala: tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, o Senhor, ele esquadrinha os nossos corações. As pessoas, às vezes até de púlpito, há pregações, falam: não, você pode pecar, assim, é o que dá a entender naquela pregação que a gente ouve, né? Você pode pecar, porque nós somos pecadores, nós somos feitos em pecado, nosso corpo foi maldito em pecado, então, mas se você reconhece que Jesus é o Salvador, você pode se ajoelhar, pedir perdão e receber. Realmente, você se ajoelha, você pede perdão e o Senhor te perdoa, se for do teu coração. O Senhor, ele esquadrinha os corações. Quem lembra daquela passagem que João recebeu aqueles homens pecadores para ser batizados e João fala: vocês estão aqui só porque vocês estão com medo da condenação do inferno, mas o coração de vocês não está em Deus. Então, o Senhor, ele esquadrinha os corações, meus irmãos. Não se engane, nem que ninguém vos engane. O Senhor esquadrinha os corações, ele sabe aqueles que lhe amam. Então, Pedro não era, quem conhece a história sabe, Pedro não era o mais paciente deles, Pedro era impulsivo, Pedro era, podemos até dizer, temperamental pelas coisas que nós vemos descritas no Evangelho, mas o Senhor conhecia o coração do Pedro. E se calhar, entre aqueles 12, apesar de ele ser talvez o menos paciente, ele era o coração que mais amava o Senhor. E a paciência, com certeza, o Senhor depois tratou quando enviou o Espírito Santo do Senhor, mas ele viu amor verdadeiro no coração de Pedro. Por isso que o Senhor, de certa forma, né, orienta Pedro a apacentar as ovelhas. De certa forma, como uma forma destacada, né? Apacenta as minhas ovelhas. Quando você conhecer os ensinamentos do Senhor, quando você conhecer o Senhor, você vai amá-lo. E se você amá-lo de todo o coração, o Senhor vai te dizer: apacenta as minhas ovelhas. Muito discretamente, muito sem ambição nenhuma ou sem qualquer mérito pessoal. Eu não sou nada, eu sou um grão de pó diante do Senhor e diante do mundo. Mas o que eu quero nessa manhã, nesse início de semana, é te aconselhar, te trazer essa palavra. Ama, busca os ensinamentos do Senhor e que seja de todo o coração. O Senhor é a sua palavra, tá? Então não é aquele amor, será que é aquele amor passional? Eu amo, aí vai, chora, né? E depois, não, é um amor de obras. Jesus falou: tu me amas, Pedro? Será que o amor de Pedro era um pouco assim, passional? Mas na hora em que ele foi provado, no sentido de segurar sua fé e dizer: sim, eu conheço, esse é o meu Salvador, esse é o meu Senhor, Jesus, aquele que está lá, é um santo.
Ou seja, o Senhor quer um amor de obras. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então não é um amor que é somente sentimento. Devemos ter esse sentimento por Jesus porque Ele merece. Não é somente de pensamento, de entendimento, de conhecimento, mas é um amor de obras. Ele é um amor de conhecer, de seguir, de amar e de se direcionar para a obra que o Senhor quer fazer. Meus irmãos, os dias estão próximos. O mal já mostra a sua face. Há 30 anos, quando eu aceitei Jesus, eu achava que o mal ia mostrar a face dele num filme de terror. Hoje nós já vemos o mal mostrando a sua face, a apostasia, a falta de lei, o desrespeito, a falta de amor. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo de se achar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por podermos estar juntos diante da Tua palavra, em torno de Ti, Senhor. Eu te agradeço e te louvo pela vida desse meu irmão e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Senhor, opera um grande sinal, um grande milagre na vida desse meu irmão, que somente Tu podes fazer, para que ele possa hoje te glorificar. Somente a Ti, Senhor, somente ao Teu nome, porque só Tu és digno de todo poder, de toda honra e de toda glória, hoje e eternamente. Amém. Senhor nos abençoe nessa semana.